Hoje eu vou contar o caos do nosso conhecido homem iludido, inocente e não questionador referente a assuntos de relacionamentos. O cara até entende de outras coisas, mas em questão de relacionamentos o cara é um zero à esquerda. Esse tipo de homem é muito comum de se encontrar aqui no interior do Rio Grande do Sul. Mas bem no interior mesmo. Estou falando de cidades com no máximo 5 mil habitantes, ou colônias de agricultores. Apesar de existirem homens iludidos ao nível máximo em cidades grandes, no interior eles são a maioria absoluta. Esse homem, ele vem de uma família com costumes antigos, onde a figura da vovó e do vovô serviam de exemplo. Apesar dos filhos dos avós já não repetirem o mesmo comportamento. Eu já abordei aqui a questão de que quanto menor a comunidade, mais fácil se torna o controle moral das pessoas sob diversos aspectos, desde suas atitudes como honestidade, afastamento dos vícios, uma moral sexual controlada, sem se deixar descambar para o bunda lelê que nós encontramos em grandes metrópoles, onde vale tudo. Aí vocês podem pensar que isso se aplica tanto a rapazes e moças dessas comunidades interioranas. Ambos estariam no mesmo patamar de moralidade. Não. As mulheres, desde pré-adolescentes, ainda mais agora que a internet está disseminada até nos rincões mais afastados, são muito mais suscetíveis de as influências nefastas do feminismo e empoderamento feminista. Elas, como são mais propensas ao coletivismo, foram e são alvos fáceis para a narrativa de empoderamento e sororidade, que é aquele negócio de uma mulher ajudar a outra sob o manto de uma fictícia história de opressão patriarcal. E os rapazes? Os homens tendem a focar mais naquilo que a sociedade espera deles, ou seja, ser bem-sucedido na família. A própria família dele espera isso. Esquecendo que as moças já estão contaminadas por pautas feministas. Porque o vovô e a vovó e os pais mais antigos, eles não estão por dentro dessas questões. Então, eu citei já em um vídeo antigo, um homem com comportamento de 1950 casando com uma mulher com comportamento de 2022, é claro que isso não pode dar certo. Além disso, esses rapazes do interior são completamente alheios à agenda feminista e ao seu alcance fenomenal. Eles não prestarão atenção nisso por achar que se trata de assuntos de mulheres e que, portanto, não há por que se preocupar. Eles vão, desde pequenos, ir atrás do avô para ver como se arruma determinada máquina, como se trata os animais. Quando ficarem maiores, vão ajudar os avós e pais nas tarefas, vão se dedicar aos estudos, etc. Quando chegam na idade, em torno de 20 anos, logo engatam namoro e casa. Esses rapazes não possuem dificuldade em arrumar mulheres, pois apesar de muitos deles não terem o tal VSM alto, quase sempre seus familiares possuem um padrão de vida muito bom. Além disso, eles vão trabalhar nos negócios dos pais e avós, ou vão se formar em alguma profissão lucrativa, ou passar em algum concurso público. Isso no interior tem muita validade, pessoal. A questão situacional do homem perante as mulheres. Ou
O Shed, ele pode surfar aí por um tempo, mas a relações de longo prazo, o Shed cai fora se ele for um pé rapado. Então, voltando aqui. Então, esses rapazes se tornam atrativos para as moças. Apesar de que, com o passar do tempo, fatalmente as moças, as mulheres vão se intoxicando cada vez mais e o casamento tende a descambar, com briguinhas e jogos emocionais por parte delas, traições, e caso se separem, esses homens perdem muita grana, além de ficarem longe dos filhos. Ok, pois eu encontrei um desses tipos semana passada. Ele é apenas meu conhecido e mora em uma cidade pequena. Ele é um sujeito que tem 24 anos com aparência de 21. Dá para ver na cara dele que ele é completamente iludido com relação às mulheres. É o típico bom moço, trabalhador, estudioso. Então ele me contou que teve que se mudar para aqui, para minha cidade. Eu perguntei por quê. Aí ele disse que casou e sua esposa está fazendo faculdade na extensão da Universidade Federal que tem aqui. Eu olhei para ele, me deu pena. Imagine essa esposa cursando uma federal em uma cidade maior. Ambos estão na casa dos 20 e poucos anos. O que o futuro espera com relação a esse rapaz? Que campo minado ele entrou. Vai viver esse espatifar de tanto trabalhar para ser o bom e velho homem da casa, com todas as responsabilidades e com um arsenal de leis esperando por ele. Enquanto isso, eu vi um vídeo de um conhecido libertário falando que a sociedade ainda não evoluiu o bastante e ainda alimenta preconceitos. Tudo isso por causa daquela propaganda da Volkswagen, do Polo. Quer dizer, na cabeça de alguns libertários produtores de conteúdo, tudo se resume ao lucro. Tudo uma questão de potenciais ganhos ou perdas futuras. Tudo se resume à questão econômica. Se eu estiver ganhando dinheiro, o resto que se exploda. Eu não sou assim. Eu deixo a seguinte pergunta. Se os rumos da sociedade em termos comportamentais não interessam, o que se fará quando a população começar a decrescer e ficar constituída quase só de pessoas idosas? De que adiantará perdas ou ganhos econômicos? Só falando na questão populacional, nem entrando no mérito de outras questões como término de casamentos, transferência de renda dos homens de modo forçado. Só apenas na questão populacional. Eu não estou aqui para salvar a sociedade, com a intenção de salvar a sociedade. Portanto, essa pergunta não cabe a mim responder. Cabe a essas pessoas responderem. Conservadores 2.0, libertários que produzem conteúdo, principalmente, intelectuais como Jordan Peterson, Pondé, essa galera toda. Esse pessoal que precisa dizer que medidas eles acham que podem ser adotadas a fim de reverter isso. Mas é claro que eles não têm resposta para isso. Porque não há medidas que possam ser tomadas que revertam a decadência populacional. Eles não abordam possíveis soluções.
Porque simplesmente não há soluções. Então eles sempre vão fugir desse assunto. Eles vão fazer críticas à sociedade a tal ponto aqui, tal ponto ali, tal ponto aqui. E aí se você perguntar, tá, mas e aí? O que você propõe? Ah, pois é, veja bem. Aí teria que fazer não sei o quê. Vamos fazer um malabarismo mental, porque na verdade não tem resposta. Não tem o que se fazer para reverter esse cenário. Esse é meu recado por hoje, pessoal. Até mais.